Olá, tudo bem? Eu tenho recebido um feedback incrível de pessoas próximas, de pessoas que há muito tempo eu não vejo, eu não falo, e muitas mensagens, pessoas incentivando, dizendo que o conteúdo que eu tenho proporcionado aqui para vocês está ajudando muito para eu continuar. Então, assim, eu tô realmente muito contente de estar tendo esse efeito realmente, né? Do conteúdo tá chegando para as pessoas e as pessoas estarem aproveitando esse conteúdo, né? Porque eu não tô sozinha, tem pessoas que estão me ajudando nesse processo e, e fazendo parte de toda essa corrente de conteúdo mesmo para chegar até vocês. Então, é algo que, quando a gente vê esse retorno, realmente dá mais incentivo da gente continuar. Na verdade, eu acho até que a parte principal é realmente eu saber que esse conteúdo está servindo para outras mães, outros pais, a conseguirem ter uma educação mais consciente com os seus filhos, uma comunicação mais consciente, mais eficiente, né? Eu acho que esse é o motivo até principal de eu estar realmente mais motivada ainda de conseguir e de estar produzindo mais conteúdos para vocês. E eu tenho percebido também que de todos os conteúdos que eu tenho preparado, os que vocês mais estão tendo um certo interesse, estão mais interagindo, realmente são os voltados para a disciplina positiva. O que eu também fico muito contente, porque quando a gente ganha um bebê, né, ou a gestante, ou a mamãe que acabou de ganhar um bebê, as preocupações não são educação naquele momento, né? São realmente os cuidados com o bebê, as cólicas, entender o choro desse bebê, saber se esse bebê está dentro de um desenvolvimento motor bacana, acertar aí os problemas de amamentação. Então realmente são coisas voltadas a realmente aquele bebê, ao nascimento daquele bebê. E você ainda não está preparada ou não buscou ainda muita informação sobre educação, né? Você ainda não está nesse universo. Porém, você não sabe, mas essa educação começa realmente ainda no bebezinho, né? E até um dos motivos desse vídeo é realmente falar um pouquinho sobre isso também, porque isso acontece, essa questão de você olhar para a educação do seu filho acontece ainda no bebê, ainda quando você acha que o seu bebê não entende nada, de que é só instinto, e na verdade você vai perceber que não, que logo nesses primeiros meses de vida já é importante que você já se comunique com esse bebê de determinadas formas que vão facilitar até a comunicação que você vai ter com ele um pouquinho maior. E um outro motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que eu vendo esse feedback, né, de vocês em relação a esse conteúdo, principalmente até o que eu fiz recentemente sobre autonomia, né, foi um dos que mais eu tive interação de vocês, onde eu mostro um pouquinho das atividades que a Helena costuma fazer sozinha não, né, até é uma palavra que eu tô começando a substituir, porque ela não faz nada sozinha, ela sempre está acompanhada. O que ela faz é sem ajuda, sem auxílio meu ou do papai, mas a gente sempre está com ela naquela atividade. Então, o vídeo dela cortando a calabresa, muitas mamães ficaram com o coração na boca e eu confesso que eu também, a hora que eu estava ali e eu me propus a estar com ela naquela atividade e precisando da ajuda dela, eu fiquei, meu Deus, será que é possível? Mas eu estive ali a todo momento, ensinei ela antes a como fazer, a como colocar o dedinho, e
fui ajustando ao longo ali daquela tarefa. E só que a sensação depois, tanto dela de ter conseguido, quanto a minha de ter permitido, né, de ter dado essa oportunidade para ela, é indescritível, né? Eu acho que é isso que realmente que motiva a gente a continuar, porque como eu falei naquela postagem, é muito mais fácil eu fazer todas as atividades para ela. Então, por exemplo, hoje de manhã, é muito mais fácil eu acordar ela, dar o café da manhã para ela, enfiar a roupa nela, escovar o dente dela, fazer ela fazer xixi, colocar meio sapato dela, um mochila e vamos sair. Provavelmente eu faria isso em meia hora, 40 minutos. Mas como a minha ideia realmente é proporcionar essa autonomia para ela e desenvolver isso nela, essa capacidade, essa autoconfiança, né, essa autoestima nela, realmente é tudo mais trabalhoso. Então, uma coisa que eu faria em meia hora, 40 minutos, eu tenho que acordar ela mais cedo, então a gente acorda aí pelo menos uma hora antes da gente sair, porque eu sei que ela vai levar mais tempo sozinha para fazer. Isso significa que eu preciso acordar mais cedo ainda, porque eu gosto de fazer coisas antes dela acordar. Então eu gosto de ler, eu gosto de meditar, eu gosto de fazer alguma atividade física, mesmo que seja breve, mas eu gosto de mexer meu corpo antes de eu começar o dia. Então significa que eu tenho que acordar mais cedo ainda. Então realmente é muito trabalhoso. Mas é isso que eu disse para vocês, quando a gente vê a satisfação no olhinho daquela criança de que ela conseguiu executar aquilo sem muita ajuda ou sem ajuda alguma, ou que ela simplesmente, mesmo com ajuda, ela conseguiu executar, não tem preço. E aquele é o nosso combustível. Então é aquilo que faz, depois quando a gente chega da escola, eu ficar ali na mesa e ela comer sozinha, não importa quanto tempo ela demorar, mas eu estar ali. É isso que faz com que a gente tenha paciência, né? Principalmente meu marido, que está mais nessa função de, por exemplo, acompanhar ela na hora do banho, antes de dormir. Enfim, cada conquista dela é que faz a gente ter mais gás para conseguir continuar nesse caminho que realmente não é fácil, né? Já até falei aqui num outro vídeo, escolher esse caminho de presença, de consciência a todo instante não é fácil, né? Então a todo momento a gente está diante de uma situação, a nossa cabeça já está, né, trabalhando ali para criar uma estratégia para sair daquela situação, sem que seja desrespeitoso com a gente, com a criança, tentando entender, validar o sentimento dela. Então realmente é muito intenso, né? Então quem escolhe esse caminho de educar com muita empatia, com muito respeito, com essa educação mais consciente, realmente tendo uma comunicação efetiva com a criança, é um caminho mais árduo, bem mais trabalhoso, tá? Mas eu falo que vale, assim, cada segundo que você dedicou, né, em cada etapa dessa. Mas em contrapartida, quando eu vejo esse feedback, eu vejo, né, vocês gostando e de tudo que eu tenho postado, me vem uma certa reflexão, porque eu penso assim, poxa, eu não quero que pareça que a maternidade é assim. A Helena cortando a calabresa ali tranquilamente, olha que beleza. Ela toma banho, não chora, não faz birra. Então, eu quero até contar um pouquinho nesse vídeo até alguns problemas, como que eu descobri a disciplina positiva. Eu já fiz até um vídeo falando um pouquinho de como eu descobri, mas eu queria contar até coisas mais específicas para vocês verem que, na verdade, o lado de cá é tão difícil quanto o lado daí. Claro que talvez a diferença entre você que está assistindo e eu é que eu já estou estudando isso há um pouquinho mais de tempo que você, então eu já tenho me dedicado um pouquinho mais nessa função aí com a minha filha um pouquinho antes que você. Mas essa é a única diferença, porque as mesmas dores que você tem aí, eu tenho aqui. As mesmas dificuldades, o mesmo problema de ter esse autocontrole, essa mesma coisa de insegurança. Puxa, será que eu estou no caminho certo?
Será que o que eu estou fazendo realmente é o melhor para ela? Então, essas mesmas seguranças eu tenho tanto quanto você, né? E eu acho que isso é inato de qualquer pai, de qualquer mãe. Nenhum pai, nenhuma mãe vai, vai errar querendo errar. Pelo contrário, a gente vai errar, mas lá no fundo, com todo o nosso amor, toda a nossa vontade, é de acertar, é de fazer o melhor para aquela criança. Então, tanto nós, quanto os nossos pais, quanto os nossos avós, enfim, toda essa geração que foi, que está vindo, sempre o foco é fazer o melhor. E a gente, quando educa os nossos filhos, a gente usa as ferramentas que nós temos. Então, os nossos pais lá atrás, né, que viviam numa época um pouco diferente, de um autoritarismo imperando um pouco mais, né, uma sociedade bem diferente da que nós estamos hoje, eles usaram as ferramentas que eles tinham. E tá tudo bem. E o que eles fizeram nos tornaram o homem, a mulher que nós somos. Agora, nós estamos num outro momento e nós temos agora outras ferramentas, então o que nós vamos fazer agora pelos nossos filhos? O que nós vamos proporcionar para eles? Então, eu acho que esse é o ponto-chave e acho que esse é o meu papel aqui. Eu quero trazer cada vez mais conteúdos para vocês, para dar essas ferramentas a vocês, para que vocês, se vocês conhecem uma ferramenta, vocês agora têm a possibilidade de conhecer outras e escolher qual é melhor para você, qual é o melhor para o seu filho, para a sua família, o que combina mais com o seu estilo de vida, o seu estilo parental. Então, eu acho que quando a gente tem esse poder, né, esse conhecimento é poder. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem o poder de decidir o que a gente vai fazer, o que a gente faz daqui para frente, não importa o que passou. O que você vai fazer daqui para frente, com todo esse conhecimento que você está adquirindo e com todos os problemas que você está tendo aí com o seu filho, o que você escolhe fazer hoje, né? E aí é um passo de cada vez, é uma construção. E eu vejo os pais muitas vezes perdidos exatamente nisso. Então, às vezes eles querem ferramentas, né? Não me fala mais de ferramentas, o que eu falo quando meu filho faz isso, quando ele faz assado. E na verdade, às vezes você quer escolher, né, ter muitas ferramentas, mas se você não sabe executar bem essas ferramentas, se você não consegue ter um certo autocontrole, as ferramentas não vão dar certo. Então, muitas vezes o que faz uma ferramenta não dar certo é você não aplicou ela corretamente ou aplicou ela uma vez e aí você diz que ela não funciona. Então, olha como é difícil você, por exemplo, controlar os seus sentimentos, controlar aquele nervoso que às vezes dá quando seu filho está fazendo aquela birra. Imagina como é para o seu filho você ensinar ele, né, ou fazer de uma forma que você utilizou uma ferramenta e ele ter que responder de uma maneira maravilhosamente bem numa primeira vez. É constância, diariamente você fazer aquilo, ou tá vendo que aquela ferramenta não está dando certo, puxa, eu vou tentar achar outra, que seja respeitosa para mim, que seja respeitosa para ele, que seja respeitosa para o ambiente, para minha família. E aí você tá, é esse o caminho. Na verdade, não existe uma ferramenta que você consiga usar para todas as crianças, para todas as coisas. Existe uma filosofia por trás dessas ferramentas e você pode criar a sua ferramenta, o que deu certo para o seu filho. O que é importante é ser respeitoso com você, com o seu filho, com a sua família, ser empático, então você precisa entender um pouquinho, olhar o mundo pelo olho do seu filho e não você se colocar no lugar dele, porque não é a sua visão, é a visão do seu filho em relação àquela situação. Então, você precisa tomar esses certos cuidados para você ter essa educação mais consciente, empática, enfim. E, então, quando eu falo para vocês olharem para o lado de cá com uma maternidade realmente real, eu também não vou ficar postando, por exemplo, a Helena lá numa birra, se jogando no chão, aquele caos, e eu ficar filmando, ou eu ficar mostrando, porque eu acho que naquele momento o meu foco tem que ser totalmente outro, né? Eu preciso entender aquele contexto, eu preciso
contornar aquilo, uma certa situação que não dá para ficar expondo também ela naquele momento, né? Mas eu já pensei até em estratégias como eu posso mostrar para as pessoas que aqui em casa também é difícil, que aqui em casa eu também perco a paciência, que eu vejo que muitas pessoas falam, né, eu não consigo imaginar você gritando com a sua filha, tendo uma explosão, né, tipo, né, fingindo de louca, eu não consigo imaginar isso. Mas, gente, aqui do lado de cá também tem. Eu sou uma pessoa calma, eu tento ser bem pacificadora, porém, tem alguns momentos que realmente eu tô exausta. E isso que é importante. Você precisa entender os seus gatilhos. Então, por exemplo, eu costumo falar, até pro meu marido eu falo, né? Depois das 6, esteja em casa. Porque depois das 6, eu já tô muito exausta. E eu sei que o cansaço já é um gatilho para mim. Então, se a Helena, se ela tem um comportamento 3 horas da tarde e o mesmo comportamento às 7 da noite, eu vou reagir de formas diferentes, porque o meu cansaço às 7 da noite tá num estado tão grande que eu já não consigo mais agir conscientemente, eu já tô realmente com o meu cérebro lá primitivo, eu tô sobrevivendo nesse horário. Então, a minha estratégia é o quê? Eu peço sempre pro meu marido, depois das 6, estar em casa, para que ele possa me auxiliar nesse processo da noite, aí, de janta, de banho, fazer dormir, onde ela também está cansada. Então, para ela também é um processo difícil, para ela se controlar, para ela conseguir lidar com as emoções dela depois desse horário. Então, vocês saberem o gatilho de vocês é importante. Outro gatilho meu é, por exemplo, quando eu vi que eu fiquei ali aquele dia todo fazendo só as coisas para ela, as coisas para casa, e eu não tive o meu momento, eu não consegui parar e respirar e fazer alguma coisa para mim. Então eu vejo que quando eu fiz tudo para ela, para casa e tudo mais, e eu não tive nada para mim, o meu cérebro pensa, puxa, e aí? O que você vai fazer? E aí eu já fico mais explosiva, porque aí eu já fico descontando aquela frustração de não ter feito nada pra mim, eu já vou descontando em quem estiver na frente. Geralmente é meu marido, minha filha. Então esse é um outro gatilho, por isso que eu escolho acordar mais cedo para poder fazer e ter um pouquinho esse tempo pra mim. Então eu acordo mais cedo para poder ler o meu livro, para eu poder meditar, ou para eu fazer atividade, ou às vezes eu consigo fazer tudo, às vezes eu não consigo fazer nada, às vezes eu consigo fazer uma coisa só dessas, mas não importa, eu acho que a ideia é eu ter esse momento antes, né, que é o que eu considerei o momento ideal para mim, e se eu conseguir fazer uma, se eu conseguir fazer todas, ok, mas eu não, outra coisa é não ficar me martirizando por eu não ter conseguido. Olha, eu acordei cedo, não consegui fazer os 3, mas consegui fazer um, ou não consegui acordar cedo. A gente tem que respeitar o nosso corpo também, então a gente não precisa ficar se culpando, né? Que nasce a mãe, nasce a culpa, e isso não pode ser uma regra, tá? A gente tem que realmente se olhar, se respeitar e ir no nosso ritmo. Então aqui também é maternidade real, aqui também tem bastante problemas mesmo no dia a dia, tá? Eu só não divido com vocês, mas eu tô achando estratégias para vocês verem como é real. Mas antes disso eu queria contar algumas historinhas aí para vocês verem como foi difícil esse processo para mim dentro da disciplina positiva, quando eu não conhecia, depois que eu conheci e até hoje, né? Então assim, acho que eu já comentei aqui, acho que com a Helena, uns 7, 8 meses, né? Quando a Helena realmente começou a ficar um pouco mais ativa no chão, eu digo assim, de rastejar, de chegar a algum lugar mais independente, né? Foi o momento que eu comecei a entrar em contato mais com essa minha criança interior aí. Então, eu lembro de um dia que ela estava rastejando, né, e começando a querer engatinhar e já subir nas coisas.
E eu morava na época num apartamento e tinha um rack, assim, né? Onde ficava a TV em cima, um rack. Cheio de enfeites, assim, que eu adoro colocar. Tava lá, né? Desde que eu casei, tava tudo lá, bonitinho e tal. E aí minha filha já começando a escalar e já querendo pegar os objetos. E aí, eu tenho até vergonha de contar, mas eu vou contar. Eu acho que nem meu marido sabe desse episódio. E aí, eu tava sentada no sofá, que era de frente pra esse rack, e a Helena começou a escalar, e eu juro por Deus, eu sentada no sofá, eu falava assim, não. Aí a Helena olhava assim pra mim. Aí eu me sentia, né? Eu falava, tá vendo? Ela entendeu que eu não. Aí quando eu ia ver, ela tava escalando lá de novo. Aí eu aumentava o tom de voz, eu falava, não. Aí ele olhava pra mim, eu falava lá, isso que é poder, tá vendo? Ela vai entender. Daqui a pouco ela ia pro outro lado, eu subia do outro. Aí eu falava, essa menina tá de brincadeira comigo. E aí eu falava mais alto ainda. Não. E comecei a fazer uma cara assim, ó. Não. E aí eu, né, ela começou a achar graça naquilo. Né? E só lá na frente, depois eu fui entender o que estava acontecendo. Naquele momento eu falava, ela tá me testando. Ah, é? Quem ganha aqui? Eu vou ganhar. Porque lá dentro, a autoritária aqui, né, o controle total aqui que sou eu, não podia perder. Eu sei que eu fiquei naquele jogo muito tempo. E cada vez eu falando mais alto, não. E cada vez eu fazendo a cara mais brava. Chegou uma hora que eu gritava tão alto que eu falava, gente, os meus vizinhos devem estar achando que eu sou louca. E aí eu fiquei com raiva, aí peguei ela, falei, aqui não pode, você tá ouvindo? E aí ela começou a chorar, e aí foi aquele estresse, olha, me arrepia de falar, porque, gente, foi tão louco que eu falei, que naquele dia eu falei assim, não dá. Simplesmente o que eu tô fazendo não está surtindo o efeito que eu gostaria. Então eu tô fazendo alguma coisa errada. Assim, não dá mais pra continuar assim. E que bom que a minha ficha caiu nesse momento, porque poderia não ter caído. Eu poderia ter começado a bater nela, eu poderia ter começado a colocar ela de castigo com meses de vida, sabe? Então, aquela coisa tão autoritária, tão controladora que eu costumo atender, eu ia colocar muito forte isso na Helena. Então, assim, eu de verdade, eu agradeço muito por alguma coisa ali ter me iluminado e ter falado, Nayane, não, para, dá um passo para trás, respira e vai buscar ajuda. E aí eu fui buscar informação realmente em conteúdos na internet, educação não violenta, o que fazer quando seu filho não te obedece, e fui buscar, e aí que foi que eu caí na disciplina positiva, e depois eu fui entender que o que eu estava fazendo era assim, absolutamente a coisa errada. O que eu tinha que fazer era exatamente o oposto do que eu estava fazendo. Então, não vem a casa aqui eu falar, agora eu acho que vai ser uma oportunidade para fazer um outro vídeo explicando um pouquinho sobre a questão do não. Eu até já fiz, tá nos meus destaques lá no Instagram, e tem eu falando sobre o não, sobre quando a criança começa a entender o não, por que ela não entende a palavra não, e aí vocês vão entender, depois de vocês terem ouvido a minha história, vai lá assistir essa questão do não, e vocês vão entender o que eu estava fazendo. E, inclusive, algumas coisas, por exemplo, que isso é clássico de todos fazerem, né, muitas mães e pais eu vejo fazendo, o bebê, né, a criança ali muito novinha ainda, fase oral bombando, e a criança vai lá e coloca as coisas na boca. E aí
que eu falava? A mesma coisa, eu falava não coloca na boca. E é o que a maioria de nós fazemos, né? Ou a criança vai lá na tomada, pôr o dedo na tomada, a gente fala não, aí não pode, ou só faz assim, ou só olha com uma cara de bravo. E aí você, né, graças a Deus, com o tempo eu fui entendendo que o não ali, realmente ela não estava entendendo nada. E eu precisava criar outras estratégias para que ela entendesse que aquilo não poderia ir na boca, né? Então eu já vou até dar uma ferramenta aqui para vocês, que quando você está falando aí para o seu filho não coloque na boca, você está dizendo para ele que ele não coloca na boca. Só que quando você fala a palavra não, você na verdade está negando tudo que você está falando. A criança não entende a frase como um todo, né? Principalmente criança pequena. Então você deveria falar o que ela pode fazer. Então, só na mão. Então, se ela tá com o brinquedo, tá pondo na boca e não é para colocar na boca, então só na mão. Mas entenda que ela não tá se comportando mal toda vez que você fala, coloca na mão, ela vai e coloca na boca. Você fala, coloca na mão, ela vai colocar na boca. Na verdade, ela não tá se comportando mal. É algo esperado para aquela idade. Ela tá super na fase oral, né? Uma criança de 1 até 2 anos aí de idade. Super na fase oral. E você exige com que ela não coloque na boca. Então, se é algo que realmente não pode pôr na boca, é melhor você tirar da mão dela e redirecionar a atenção dela, né? A mesma questão desse que eu dei do hack. Então, assim, tinha um hack lá com coisas que quebravam, que eram perigosas para ela. Qual era o meu papel? Era deixar esse ambiente o mais livre possível, o mais seguro possível. Então, se eu não quero que ela suba naquele hack, então primeiro eu tenho que tirar tudo que é perigoso para ela. Eu não posso expor ela num ambiente que ela possa se machucar. Sendo que é uma criança que está explorando o mundo. Então ela não está se comportando mal, ela está explorando o mundo. É um momento esperado para a idade dela. Não são comportamentos esperados para a idade dela. Então a gente tem que ponderar isso. Então, deixar aquele ambiente seguro para ela. E por que não escalar? É uma fase de desenvolvimento motor, ela precisa fazer a escalada para ela conseguir engatinhar legal, para depois ela conseguir andar. Então, como você pode proporcionar esse respeito à criança, essa liberdade que ela pode ter em respeito ao desenvolvimento dela, mas sem desrespeitar o seu. Então, assim, tinha objetos que eu falava, não, isso aqui eu gosto tanto, eu não vou tirar daqui, mas eu vou colocar um pouco mais para cima. Então, assim, eu respeito a ela, porque ela precisa ter um ambiente livre para se desenvolver, mas eu também tenho respeito a mim, que aquilo era um objeto que era muito importante para mim, eu queria muito ter na minha sala. Então, eu só coloquei um pouco mais alto. Então, estava lá, eu sentia que estava no local que tinha que estar, né, porque eu queria muito na sala, porta-retrato ou um objeto de decoração, e a gente conseguiu se respeitar, né? Então, veja como é disso que eu falo, quando a gente fala de educação respeitosa, de empática, é a gente conseguir entender as necessidades da criança, se colocar no lugar dela, realmente olhar o mundo pelos olhos dela, sem desrespeitar o nosso mundo também, né? Então, perceba que eu contei aqui só 2 fatos aí que aconteceram comigo. O primeiro até eu considero até muito mais forte, porque o segundo eu comecei a observar mais depois, a questão do não coloca na boca, né? Eu comecei a observar um pouquinho mais pra frente que eu poderia fazer diferente, mas essa do hack foi algo que me marcou muito, porque naquele dia minha ficha caiu mesmo. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo? E a partir daquele dia eu decidi fazer algo diferente, né? Mas coisas recentes também acabaram acontecendo. Então, de perder a paciência, a Helena não quer ir tomar banho. Então, ela tá numa fase de todo dia para tomar banho, ela chora, que ela não quer tomar banho. E lembra que depois das 6 eu já não funciono. Então, às vezes, se era um dia que o Léo estava numa reunião, por exemplo, eu tinha que dar conta sozinha. Então, eu acabava perdendo a cabeça. Helena, você tem que tomar banho agora, chega, não dá mais. E pegava ela pelo braço. Então, eu já tive reações, ainda tenho, dependendo de como tá aí os meus gatilhos,
de realmente explodir nesses momentos. A diferença é que hoje, se a gente considerar uma semana 7 dias, se eu fizer isso uma vez por semana, 2 ou 3, é o máximo, porque diariamente eu tô me policiando, mas acontece também coisas aqui do lado de cá, e eu quero muito que você, mamãe, você, papai, que estão aí me ouvindo até agora, sintam-se abraçados quando vocês perderem a cabeça, quando vocês realmente sentirem que vocês não sabem o que fazer naquele momento, que a vontade de vocês é esganar um ali, né? Gritar e bater muitas vezes. Eu super entendo, de verdade. Não julgo nenhuma mãe que eu vejo fazendo isso, ou que me fala que tem vontade de fazer isso, tá? Porque eu já dei umas palmadas na Helena, às vezes até hoje eu tenho vontade, mas hoje eu consigo me controlar mais, mas eu ainda tenho, porque a gente é humano, né? Então tem momentos que a gente realmente tem muita dificuldade de ter esse autocontrole. Então realmente sintam-se abraçados, e a minha ideia é realmente estar aqui diariamente para vocês. Então vocês estão vendo que eu estou postando conteúdo diariamente, como se fosse assim, todo dia eu poder plantar uma sementinha aí dentro de você e dizer para você, é possível, né? Toma mais um pouquinho dessa informação, é possível. E aí outro dia, mais um pouquinho, você consegue, é possível. Então eu quero todo dia estar um pouquinho aí dentro da casa de vocês, dentro da cabeça de vocês, realmente para que vocês saibam que é possível. É possível ter uma educação onde o seu filho tem total liberdade, tem total autonomia e mesmo assim ele te respeitar, que era algo que eu tinha muito medo, de dar uma liberdade, de dar uma autonomia para a Helena, de deixar ela fazer algumas coisas, porque isso me tirava totalmente o controle daquela situação. Eu achava que eu estava sendo permissiva demais com ela e que ela ia ser uma criança manhosa e tudo mais. E eu fui aprendendo realmente estudando, por isso que eu falo, pais, mães, estudem. Para educar filhos, é preciso estudar, é preciso ser melhor. A informação está aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí um pouco desse vídeo. Tentei trazer um pouquinho dessa questão para vocês, de que do lado de cá acontecem problemas e aconteceram problemas graves, que eu considero graves, por exemplo, esse que eu contei do não, e que isso foi um fato. O que importa é o que eu decidi fazer diariamente após isso. Isso é o que importa. E importa o que você vai fazer a partir desse vídeo. O que você vai fazer a partir do vídeo que eu postar amanhã. Qual é a decisão que você toma hoje? Qual é a educação que você vai dar para o seu filho hoje? Esquece o que passou e vamos construir agora, a partir de hoje, esse futuro brilhante para o seu filho. Muito obrigada e um beijo.